está aqui nessa noite para poder adorar a Deus, buscar a presença de Deus juntos, ouvir uma palavra da parte do Senhor, amém? A gente poder crescer na presença dEle, crescer espiritualmente, encher o nosso espírito da presença de Deus. E eu tenho certeza que Deus já está falando ao seu coração e vai continuar ministrando através da palavra que nós temos também para essa noite. E agora nós vamos embora junto aí o ano inteiro, amém? Glória a Deus. Quem vem com a gente aí na quinta-feira aí? Glória a Deus. Vamos estar junto aí o ano inteiro. Ó, e se prepara, porque Deus está colocando no meu coração já aí uma campanha que nós vamos fazer abençoada em março e abril. A gente vai ter uma campanha aqui que vai ser cheia do poder de Deus. Vai ser uma campanha para falar sobre o toque no altar, amém? Nós fizemos uma campanha, essa mesma campanha, a gente fez ela aqui uns 3 anos atrás, 2, 3 anos atrás. Depois eu recebi tantos testemunhos de pessoas que vieram na campanha, que participaram e que vieram aqui, tocaram no altar na campanha, e vocês vão entender o porquê disso, com as pregações, com as ministrações, amém? Nós vamos fazer em março e abril, e eu tenho certeza que vai ser poderoso, amém? Deus vai trabalhar aqui nesse lugar de uma maneira sobrenatural, e nós vamos ter aí de novo convidados junto com a gente, e vai ter gente que vai vir aí que não vai caber aqui não, hein? Se preparem, vocês estão vendo a ousadia que a gente está tendo aí, né? Glória a Deus. Meu amado, abra sua Bíblia junto comigo em Mateus, capítulo de número 13. Mateus, capítulo de número 13. Nós vamos ler Mateus 13, a partir do versículo 13, a partir do versículo de número 10. Mateus 13, 10. Deixa eu só virar esse ventilador para ele me dar uma força aqui. Mateus 13, 10. Está ali, ó. Glória a Deus. Amém? Vamos junto aí ler essa passagem da Bíblia para que a gente possa compreender aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Está escrito assim: os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade. Ouviram com os ouvidos, fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Amém? Glória a Deus. Meu amado, vem aqui comigo nessa história. Presta atenção, você vai entender o que Deus quer ministrar ao nosso coração nessa noite. Aqui Jesus está falando aquela famosa parábola que ele explica sobre o semeador, dizendo que o semeador saiu a semear. O semeador saiu a julgar a semente em todos os cantos. Caiu em terreno ruim, caiu em terreno pedregoso, caiu no meio dos espinhos, caiu em terra boa, uma parte também. Jesus está dizendo a respeito da semeadura, de liberar as sementes do reino dos céus.
E ele está dizendo, olha, o semeador todos os dias ele sai a semear. Todos os dias o semeador sai a espalhar as sementes. De qual semente Jesus está dizendo? Jesus está falando da palavra de Deus. Jesus está falando todos os dias o semeador sai a jogar a semente da palavra dele na terra, no coração dos homens. Jesus está com uma parábola explicando isso para as pessoas. E ele ainda diz aqui para os seus discípulos, porque os discípulos perguntam assim, mas por que o Senhor fala com eles por parábolas? Jesus falou assim, eu tenho que falar com parábolas para eles entenderem melhor. Vocês já conhecem os mistérios do reino, mas eles não. Então eu uso parábolas para facilitar para eles ouvirem e entenderem. Quando Deus começou a falar o meu coração nessa semana, uma palavra para trazer aqui na quinta-feira, Deus falou comigo uma frase muito clara. Deus falou assim, olha, hoje em dia, no mundo de hoje, nos dias de hoje, são muitas vozes falando. Fala assim com o seu irmão, meu irmão, tem muita gente falando com você. Pode falar, fala com o seu irmão, meu irmão, tem muitas vozes chegando até os seus ouvidos. Meu amado, é gente demais para dar conselho, é amigo demais que tem uma opinião sobre tudo, é o pai e a mãe que tem uma tradição para fazer tal coisa, é o filho que quer que você faça assim assado, é o companheiro de escola, de trabalho que tem a opinião dele, é a rede social que deve ter 1 milhão de coaching hoje em dia. Você abre e tem o especialista em finanças, o especialista em saúde, o especialista em bebida, o especialista em comida, é um monte de gente falando ao mesmo tempo no seu ouvido. Você abre a rede social e vai passando, cada hora é um falando com você, olha, isso aqui que é bom, ó, viver assim que é melhor, ó, se você tomar essa decisão é melhor para você, olha, quem está fazendo sucesso no mundo hoje é porque fez assim, é porque fez assado. É muita gente falando na nossa cabeça hoje em dia. E Jesus falou assim comigo essa semana, falou assim, olha, tem muita gente falando com as pessoas, mas as pessoas não podem se distrair. Tem apenas uma voz que as pessoas precisam ouvir para ter uma vida de sucesso, de paz, de alegria, de crescimento, de prosperidade. Jesus falou comigo no pé do meu ouvido, falou, é a minha voz. É muita gente falando, é muito especialista de tudo aconselhando. É muita gente que hoje em dia tem um conhecimento sobre quase tudo e quer te orientar em todas as coisas. Mas, meu irmão, a gente não pode esquecer de uma coisa, nós fizemos uma escolha na vida. Nós estamos aqui porque nós queremos andar com Jesus, seguir a Jesus. E aqui está a palavra dele, o que ele tem a dizer para nós. Uma pessoa pode te dar uma opinião sobre a sua vida financeira, mas você precisa saber o que Deus tem a dizer sobre a sua vida financeira. Uma pessoa pode falar com você sobre como ela acha que tem que ser os relacionamentos de marido e mulher, de namorado nos dias de hoje. Mas nessa Bíblia tem uma palavra sobre isso também. E o que não pode acontecer é no meio do turbilhão de opiniões, no meio de tantas vozes, você ficar confuso, embaralhar todo e parar de ouvir a única voz que você precisa ouvir, que é a voz de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus estava nessa parábola falando disso. Jesus estava dizendo, olha, todos os dias Deus está falando com as pessoas. Todos os dias Deus tem uma palavra para mim e para você. Todas as situações da nossa vida, Deus tem uma direção para dar para nós. Mas Jesus está dizendo assim, ó, mas tem um problema. O semeador está liberando a palavra, o semeador está falando com as pessoas, mas aí Jesus explica a parábola. Olha que louco, meu irmão, como é que é a Bíblia, a palavra de Deus, como esse negócio aqui é profundo. Aí Jesus vai explicar a parábola do semeador. Qual é a explicação que Jesus começa a dar para a parábola do semeador? Ele diz assim, olha, essa multidão
que não serve a Deus, essa multidão que está sofrendo, essa multidão que está aqui porque está desesperada, porque está sem rumo na vida, ele fala: sabe o que aconteceu com essa multidão? É porque eles ouvem, mas não escutam. Por quê? Porque tem outras vozes. Muita gente fala, a palavra de Deus fala uma coisa, os escribas falam outra. A palavra de Deus fala uma coisa, Roma fala outra. A palavra de Deus manda agir de uma certa forma, mas a família mudou o costume e vive de outra maneira. Jesus vem explicando a parábola que nós lemos aqui. Jesus vem explicando ela para os seus discípulos. E ele diz assim, ó: de quem não tem até o que tem será tirado. E ele diz assim, ó: porque vendo essas pessoas, vendo elas não veem, e ouvindo elas não ouvem, não entendem. E ele diz: nelas se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam vendo, jamais perceberão. Por quê? Porque o coração desse povo se tornou insensível e de má vontade. Presta atenção, Jesus disse: o semeador saiu a semear, mas aonde que a semente brota é no coração. Quando ele explica a parábola, ele diz: ó, a semente que deu fruto é a semente que a pessoa ouviu e que brotou no coração, na terra boa. Mas no meio da bagunça que a gente vive hoje em dia, no meio de um mundo onde tem tanto especialista de tudo, aonde tem tanta gente querendo guiar as pessoas e orientar as pessoas por aquilo que acha que é o melhor, é tanta gente querendo fazer isso, que as pessoas vão ficando insensíveis com o tempo. Aí você fala assim para a pessoa: meu irmão, a palavra de Deus diz que é assim. Aí a pessoa vira para você, Joãozinho, e fala assim: a palavra de Deus fala assim, mas tem também aquela outra teoria que fala que é assim. Aquela outra pessoa na internet falou que se fizer assim também tá bom, passa. Aquela outra, hoje em dia também tem a cultura que fala que não precisa casar, se viver junto até o governo reconhece. E aí vai um monte de vozes e o coração vai ficando insensível à palavra de Deus. O coração vai ficando duro à palavra de Deus. Jesus está dizendo para os seus discípulos, ele disse: pois o coração desse povo se tornou insensível e de má vontade. E olha o que ele diz: ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Ouviram com seus ouvidos, mas não deixaram a semente brotar no coração e gerar vida. Qual semente? Meu irmão, se a gente fizer uma pesquisa, não precisa ir longe não, dentro da igreja, e perguntar assim para as pessoas: quem da igreja que segue pelo menos um especialista em algum assunto e que está tentando colocar em prática aquilo que aquele especialista fala que é para fazer na vida financeira, ou na saúde física, ou nos relacionamentos, ou na vida emocional, ou na família? Meu irmão, você vai se surpreender. Mas aí vem a palavra de Deus e fala, e a pessoa fica insensível. A pessoa começa a nivelar. É tanto especialista se apresentando no mundo, que o receptor da mensagem começa a nivelar Deus com outro especialista. Deus falou que é assim, mas tem aquele fulano também que falou que pode ser desse jeito. Quem está entendendo o que Deus está falando? Aí Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: porque se não fosse assim, se essa multidão que está andando atrás de mim para todo lado, e está ouvindo a minha palavra, se eles escutassem para valer o que eu estou dizendo, Jesus diz, eles poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se, e eu os curaria. E eu os curaria. Jesus está deixando para mim e para você uma mensagem nessa noite,
quero te dizer, meu irmão, que Deus jamais deixa você sem um conselho. Deus jamais deixa você sem uma direção. Deus jamais deixa você sem uma palavra para te guiar. Jamais. Se Ele não falar aos seus ouvidos, pega a questão que você tem que resolver e mergulha aqui que você vai achar a resposta. Mas Deus sempre tem uma palavra para você. Seja qual for a situação, mais embaraçosa, mais difícil que seja, Deus tem uma orientação para te dar. Mas é preciso que você esteja disposto a ouvir com os ouvidos e entender com o coração. Jesus disse aos seus discípulos, no versículo de número 16, mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. E Jesus diz mais ainda, olha o que Jesus falou. Ele fala, pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Meu irmão, quantas pessoas que a gente já semeou a palavra de Deus? Quantas pessoas, Roberto, que eu já preguei uma mensagem para essa pessoa e não aconteceu nada na vida da pessoa até hoje? Por quê? Muitas vozes. Muitas vozes. Você vira para a pessoa e fala assim, meu irmão, a palavra de Deus diz em Isaías, a palavra de Deus diz em Salmos, a palavra de Deus diz. E aí a pessoa começa a raciocinar sobre aquilo. Mas aí daí a pouco vem uma outra voz e fala outra coisa diferente. Aí vem alguém da família que tem uma tradição religiosa diferente e fala outra coisa diferente. Muitas vozes. E a pessoa ouviu o que Deus estava dizendo. Porque essa é a mensagem que nós pregamos. Qual é a mensagem que a gente prega aqui toda quinta-feira? Seja eu, seja o pastor Marcos, seja a pastora Natália, seja o Bruno, seja o Joaquim. Qual é a mensagem, o Joãozinho, qual é a mensagem que a gente prega aqui toda quinta-feira? É a minha opinião sobre as coisas? Eu estou aqui pregando para vocês, é a minha opinião sobre as coisas? Não, eu estou aqui falando, é a opinião de... Estou aqui pregando, é a palavra de... Está entendendo o que Deus está te falando agora? Quando a gente prega para as pessoas, a gente não está pregando o nosso modo de vida, que a gente escolheu, que a gente raciocinou, que a gente elaborou, que eu decidi viver, que eu criei, a teoria que eu elaborei, nada disso. Quando eu prego para as pessoas, eu prego a palavra de Deus, ainda dou para ela referência. Eu falo, meu irmão, Salmo 23 diz, o Senhor é seu pastor, nada te faltará. A Bíblia diz em João 10:10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus falou, eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. E a gente vai pregando é a palavra de Deus. A gente vai semeando a palavra de Deus. Mas hoje em dia são muitas vozes. E aí a pessoa muitas vezes fica, como Jesus disse para os discípulos. Se falaram, Jesus, por que você está explicando de uma forma tão detalhada para essas pessoas? Jesus falou, sabe por quê? Porque eu falo. Elas ouvem, mas não escutam. Eu estou tentando trazer a mensagem mais fácil para ver se definitivamente entra no coração delas. Porque são muitas vozes e as pessoas ficam perdidas no meio disso e começam a equiparar a palavra de Deus com a palavra de um especialista da internet. Começa a equiparar a palavra de Deus com um sacerdote humano, seja ele de qual religião for. Porque seja de qual religião for, se for um sacerdote que quer falar com você em nome de Deus, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que te apresentar uma mensagem que seja diferente daquilo que está escrito nessa palavra, sai fora dele, meu irmão. Porque essa é a mensagem que salva. Pedro virou para Jesus e falou, Jesus depois de pregar uma palavra dura, um monte de gente foi embora e parou de seguir a Jesus.
Aí Jesus virou para os discípulos e falou assim: vocês também não querem aproveitar o embalo e ir embora, não? Aí Pedro virou para Jesus e falou assim: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Olha para você ver a diferença. Uma multidão ouviu a mesma pregação, Juliano, e foi embora, porque a pregação era dura. Jesus estava falando: não pode roubar, não pode matar, não pode adulterar, não pode enganar, tem que andar em santidade, tem que se esforçar. Aí uma multidão foi embora. Aí os discípulos ficaram. Jesus falou: vocês também estão liberados se quiser. Querem ir embora? Pedro falou: para onde iremos nós, Senhor? Essa palavra que o Senhor fala, ela que vai transformar a nossa vida. Nós ouvimos e entendemos com o nosso coração. E olha o que Jesus diz, explicando a eles. Versículo de número 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. E aí Jesus vem explicando o que significa essa parábola. Ele diz: quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Agora presta atenção. Versículo 23. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 70 e 30 por 1. Jesus falou: e finalmente, o que foi semeado em boa terra, é aquele que ouve o que Deus está falando. É aquele que no meio de tantas vozes, dá prioridade para a palavra de Deus. É aquele que ao invés de ficar buscando resposta na sabedoria humana, busca resposta no alto. Jesus está dizendo: sabe qual vida que vai dar frutos? Sabe qual vida que vai frutificar? É aquela que ouve o que eu digo. É aquele que escuta a minha voz. E é isso que Deus está falando para mim e para você aqui nessa noite. Deus vai falar com você todos os dias. Meu irmão, pode ser que você ainda não entenda essa experiência, mas você vai entender em nome de Jesus. E se você ainda não entende ela profundamente, abra sua Bíblia na sua casa e você vai começar a entender. Leia um versículo e você vai começar a entender. Leia um capítulo e você vai entender mais ainda. Leia um livro da Bíblia em uma semana, em um mês, e você vai entender mais ainda. Mas preste atenção numa coisa, eu quero te dizer nessa noite, estou aqui para isso, para te dizer isso. Tem muitas vozes falando na nossa cabeça. Muita gente que vira para você e fala assim: que é isso? Isso é radicalismo, não precisa disso. Deus ama todos, todo mundo vai para o céu. Tem muita gente no mundo para falar assim: não, que é isso? Inferno, Deus é misericórdia, Deus vai salvar todo mundo. Essa é a opinião do especialista humano, porque aqui diz outra coisa. Aqui Jesus disse o seguinte: o caminho é apertado, a porta é estreita, ou o contrário, o caminho é estreito e a porta é apertada. Jesus disse aqui com as palavras dele: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Você vai ouvir quem? Você vai ouvir o especialista humano, que se reveste
de uma imagem de bonzinho demais, de misericórdia pura, para falar assim: para de pregar isso, Deus ama todo mundo vai para o céu, no fim Deus perdoa todo mundo? Ou você vai ouvir o que Jesus falou? Que Jesus falou assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas vai entrar no reino dos céus quem? Aquele que fizer a minha vontade. Você vai ouvir quem? Porque se você ouvir o especialista humano, a teoria da compaixão humana pelo humanismo, você vai parar de falar do evangelho, porque tudo vai ser aceito no final. Você pode viver do jeito que você quiser, porque Deus ama todo mundo, e no final tudo dá certo, e Jesus morreu em vão na cruz do Calvário. Se for isso que você vai ouvir, é isso que você tem que fazer. Boa sorte. Agora, se você quer arriscar ir aqui, arrisca. Mas se você quer ouvir a voz de Deus, a voz de Deus fala diferente disso. Então você faz aquilo que a voz de Deus diz. Se é Deus, se você tem convicção que é Deus que está falando com você, meu irmão, ponto final. Presta atenção no que Deus está te falando aqui agora. Se você tem convicção que essa é a palavra de Deus, se você tem convicção que é Deus quem fala com você, ponto final. Nenhuma outra opinião mais vai fazer diferença. Por quê? Porque você está determinado a fazer aquilo que Deus disse que é para fazer. Essa noite, Deus quer que você silencie as vozes estranhas no seu coração. No nosso ouvido é impossível parar de ouvir elas. Basta a gente pegar o celular e abrir que começa. É impossível, elas vão falar com a gente. Silenciar elas aqui é impossível, mas silenciar elas aqui é possível. É só você determinar que a voz que você vai ouvir é a voz de Deus. E Deus me mandou aqui nessa noite para te dizer que, se for essa a sua decisão, se prepara, porque todos os dias Deus vai falar com você. Vou repetir para você entender e receber isso. Deus está te falando nessa noite, meu irmão. Todos os dias Deus vai falar com você. Deus só espera que você ouça a palavra e siga o caminho. Há um versículo na Bíblia que diz que, se a gente quiser, estiver disposto a ouvir e obedecer, nós comeremos o melhor dessa terra. Por quê? Porque a voz de Deus vai nos guiar para onde? Salmo de número 23 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Guiar-me a pastos e a águas. A voz de Deus vai te levar a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Feche seus olhos, curve sua cabeça, fale com Deus agora. É tempo de silenciar as vozes estranhas. Nenhuma dessas vozes humanas, nem a voz de Satanás. Esse negócio é tão perigoso que a única arma que o diabo tem é a voz dele. Ele fica sugerindo o tempo inteiro. Deus chegou para Adão e Eva e falou: pode comer de tudo no jardim, só não come da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Satanás foi lá para combater o plano de Deus. Qual a arma que ele usou? Ele falou: Deus falou que é assim. Mas será que é assim mesmo? Às vezes é assim. E Adão e Eva toparam a sugestão e ouviram outra voz. Ouviram outra voz. Está cheio de gente, meu irmão, que vira para mim e fala: Christian, não é assim. Hoje em dia mudou. Oh, Deus é muito bom. Deus não vai fazer isso com ninguém.
se eu ouvir essas vozes, eu paro de pregar essa palavra. E se eu parar de pregar essa palavra, menos gente vai para o céu. Se você parar de pregar essa palavra, menos gente vai ser alcançada. Se o pastor Marcos parar de pregar essa palavra, menos gente vai conhecer a Cristo. Esse é o plano do diabo. É que a gente pare de pregar essa palavra. Por quê? Porque essa palavra é a semente. E se essa semente for ouvida pelas pessoas e recebida no coração, Jesus falou, ela vai dar muitos frutos. A 1 por 100, a 1 por 70, a 1 por 30, e vai frutificar.